margaridas. Nem todas as flores vivem gloriosamente em flor. Uma delas sobrevive catando nossos restos, juntando nossos pedaços do playground à lixeira. Margarida amarela, margarida do campo, margarida sem terra, margarida rasteira, margarida sem teto, margarida menor. Pela terra mais garrida, de maio a maio, arrastando seu carrinho de gari, catando nossos restos, juntando nossos pedaços, vai e vem uma margarida brotar no seu jardim. Olá, oitavo ano! E com este lindo texto, eu posso dizer assim, eu inicio a aula de hoje com um conteúdo que vocês já conhecem. Nas últimas aulas, no mês de março, nós estávamos estudando, né, o gênero poema. E a gente percebeu, né, olhe lá nas suas anotações, que existe uma diferenciação entre poema e poesia. E é essa diferenciação que a gente vai estudar agora. Se liga aí. Vamos definir primeiramente o que é poesia. Poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Ou seja, poesia é o conteúdo de um texto. A poesia é uma linguagem carregada de sentimentalismo, de emoções. Não esquece disso. A poesia é uma linguagem carregada de emoções. Sendo assim, eu posso dizer que vários tipos de arte possuem poesia. Uma dança possui poesia, um conto, uma crônica. Então, são vários tipos de artes, uma escultura, né? São vários tipos de arte que possuem poesia, porque é a linguagem que o artista quer passar para quem vai ler ou observar a sua arte. E o que é poema? Poema, gente, é uma obra em verso. E esta obra, ou melhor, essa obra conterá poesia. Então, eu posso pensar que poema é a estrutura e poesia é o conteúdo. Deu para entender? Poema, estrutura. Poema, estrutura. Poesia, conteúdo que este poema vai carregar. Então, o poema, ele abre espaço para a poesia penetrar através da combinação das rimas, dos ritmos, tudo aquilo que o poeta vai querer colocar no seu texto. Tranquilo? Sendo assim, eu te faço uma pergunta. Esta pintura, ela contém poesia? Claro que contém, gente. Eu não disse para vocês agora há pouco que todo tipo de arte contém poesia? A pintura, por sua vez, contém poesia. Existe uma carga sentimental nesta pintura. Você pode perceber nesta pintura mulheres, né? Anjos, tem um campo, seres celestiais. Isso dá uma atmosfera para que você reflita, para que você sinta um prazer ao vislumbrar, né, ao observar uma tela como essa. Então eu vou deixar
bem claro para vocês. Anota esses conceitos. O que é poesia? Anota. Não esquece. Bora. Oitavo ano é para anotar, que eu sei que você está com preguiça, viu? Mas deixa essa preguiça de lado e anota este conceito. E agora anota o que é poesia. A definição de ou melhor, a definição de poema, anota. Essa é pequenininha, dá para anotar. Dá. Eu sei que dá. Pega aí sua caneta, seu caderno. Rapaz, anota. Bora lá, bora lá. Bom, dessa forma, depois que nós conceituamos tanto poesia quanto poema, a gente precisa entender que, falando de poema, é difícil, fica muito difícil a gente definir algumas características do poema. Porque muitos vão dizer que poema é um texto escrito em versos e esses versos compõem, né, formam uma estrofe. Que esses versos vão possuir rima, ou melhor, rimas. Mas nem sempre um poema contém rimas. Nem sempre um poema é feito por versos e estrofes tão bem definidas, bem desenhadinhas como bloquinhos de textos. Então, a gente começa a repensar o conceito de poema. Poema, obrigatoriamente, precisa ter poesia, mas a sua estrutura, ela é fluida, ela pode mudar. Porque existem poemas, por exemplo, que não rimam. São poemas de versos livres ou versos brancos. Eles não vão precisar rimar. Tem poemas que são poemas concretos, que não vai ter nenhum verso. A sua construção se dá a partir de uma imagem. Ou seja, eu vou mostrar para vocês na próxima tela de slide alguns poemas concretos que vão formar imagens. Eu vou ter textos, ou melhor, eu vou ter texto, e esse texto ele vai ser desenhado, ele vai ser escrito a partir de uma imagem, desenhando uma imagem. Então, existem várias formas de poemas. E existe também diferentes temas para os poemas. Geralmente, os poetas escrevem sobre sentimentalismo, sobre a sua infância, né? Aquele saudosismo que ele tem da sua infância, da terra em que nasceu. Ou um poeta vai falar sobre um amor correspondido ou um amor não correspondido. Ele vai utilizar o seu texto para mostrar aquilo que ele sente. Quando eu disse para vocês lá no início que a poesia vai estar em qualquer música, até mesmo na nossa música, né, música brasileira, no sertanejo, na Marília Mendonça, existe uma carga poética dentro, né? É uma ciumeira atrás da outra, uma ciumeira atrás da outra. Se você perceber a letra dessa música, existe uma carga sentimental. Escuta ela direitinho. Agora, quando você estiver escutando música, percebe que você consegue entender, que você consegue tirar dali uma carga poética. Porque as músicas têm poesia. Elas não são poemas, mas elas têm poesia. Ah, professor, mas existem músicas que derivaram-se de poemas. Sim, Chico Buarque é um desses, né? Um desses artistas, um desses poetas. Ele tem poemas e ele musicou, né? Esses poemas. Poemas de Fernando Pessoa, a própria Maria Bethânia, desculpa, Maria Bethânia tem poemas musicados de Fernando Pessoa, então ela canta esses poemas. Eu indico que vocês façam a escuta dessas músicas. Se não, fazer a leitura de diversos poemas. Então, eu indico Fernando Pessoa, eu indico a Cecília Meirelles, a Cora Coralina. Vocês podem fazer leitura de diversos poemas, beleza? Só não deixa de ler. Bom, eu trago para vocês aqui alguns poemas concretos, como eu tinha dito antes. Ó, eu tenho aqui, ó,
O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Então, esse poema, ele é escrito, não é escrito em verso, ele não tem estrofe, ele é formado a partir de um desenho, e o desenho é o desenho do infinito. Geralmente, os poemas concretos, eles fazem um desenho, eles são escritos fazendo o desenho que se refere ao texto. Nesse daqui, ó, no de baixo, o menino viajou para a lua dormindo. Aí, o menino viajou para a lua dormindo. Então, essa frase, ela constrói o desenho de uma casa. E para construir o desenho da porta, eu tenho o nome o menino, o menino, o menino, que faz referência a que o menino está dormindo, está em casa dormindo. Dá para entender? Então, esse é um poema concreto. O outro também. Então, existem diversos. Se vocês quiserem, vocês coloquem lá no Google poemas concretos que vai aparecer um montão assim. Bom, eu trago para vocês mais um poema, já que eu sei que alguns de vocês não vão levar a sério as minhas dicas, ou melhor, não é nem levar a sério. Vocês não vão fazer, né, o que eu estou pedindo, que seria a questão do buscar poemas, para ler poemas, para conhecer poetas diferentes. Eu sei, eu tô tranquilo. Mentira, tô tranquilo não. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, vamos ler um poema de um autor chamado, né, de um poeta chamado Carlos Drummond de Andrade. Vocês já devem conhecer porque nos livros didáticos sempre Carlos Drummond ele é eleito, né, para seus textos comporem esses livros. O nome do poema é Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. A gente percebe nesse poema uma carga de sentimentalismo. O poeta, o Carlos Drummond de Andrade, ele está falando da própria história, né? Então é um poema, um alto poema, eu poderia dizer assim. Ele fala dele mesmo. E em infância, Carlos Drummond ele vai apresentar um certo saudosismo, uma certa, poderia até chamar de melancolia. Não, não tanto, mas é muito mais uma saudade de um tempo que não volta mais, que é a infância dele. Então ele rememora, a partir desses versos, ele rememora a sua infância. Vocês conseguem perceber isso? É escrito totalmente em primeira pessoa. Meu pai, ó, meu pai. Então é o próprio Carlos Drummond falando para a gente. Então ele vai mostrando pessoas que provavelmente não está mais com ele, que é o pai, a mãe, a própria avó, né, que ele diz assim, ou a empregada, melhor dizendo, a empregada, que ele chama de preta velha. Então, são pessoas que faziam parte da infância, né, da sua infância, mas que agora não faz mais. São coisas que ele fazia na infância que agora ele não faz mais, mas que ele tem uma saudade. Então, ele começa a ter esse sentimento de sentir falta. Isso é uma análise bem grosseira desse poema. Claro que eu poderia falar muito mais sobre. Mas eu quero que vocês percebam isso, a carga sentimental dentro deste poema. Bom, os elementos de um poema, né? Eu já falei para vocês que um poema, ele, na sua grande maioria, vai compor-se por elementos. Então, diferentemente do poema
concreto. Poema concreto são imagens, formam imagens. Mas os poemas mais comuns, que vocês conhecem, são aqueles poemas que vão ter... O que é um poema, né? Um conjunto de versos. Vão ter versos. Esses versos, né, dá a ideia de uma linha da composição poética. É uma linha do poema. A estrofe é a junção de versos. Ou seja, é o bloquinho, né? Um bloquinho lá de versos. Essas estrofes, elas podem ter, ou melhor, elas podem não, elas têm um ritmo, que é o ritmo do poema. É a sucessão de sons, sons fortes entre palavras com sílabas tônicas, de som mais forte, e de sílabas átonas, com sons mais fracos. E elas são repetidas com intervalos regulares, ou até mesmo variados, que vai dar uma certa melodia ao poema. Quando você leu lá o poema Minha Infância, né, ele diz assim: meu pai, eu vou até voltar aqui, ó. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Ó, meu pai montava. Tem um ritmo que dá uma ideia, até mesmo de trote de cavalo, né? Meu pai montava a cavalo. Então, o ritmo é justamente isso. É a sucessão de sons fortes e fracos de um verso. Tranquilo? O que é a rima? A rima vai ser um recurso usado não por todos os poemas, como eu disse para vocês, nem todo poema rima. Porém, esse recurso utilizado pelos poetas, ele é utilizado para dar sonoridade, para dar um som a esses poemas. Então, geralmente eles são colocados, né, palavras com sons iguais a partir da última vogal. Então, amar, gostar. Façamos de conta que eu tenho um verso que diz assim: e eu disse que gostava, que gostava, mas fulaninho disse que amava. Gostava, ava, amava, ava. Então eu tenho aqui rima, porque o último pedacinho do primeiro verso com o último pedacinho do segundo verso concedeu-me a ideia, né? Concedeu-me uma rima. Existem vários tipos de rimas que eu não vou me deter agora, que é um assunto para por uma próxima videoaula. Mas percebam, entendam que existem diversos tipos de rimas. E depois eu conto para vocês. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, ou melhor, tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham prestado, tenham focado bastante nesta aula. E agora vocês vão realizar as atividades do livro. Não esquece, vocês precisam realizar as atividades do livro. Vocês precisam manter o livro atualizado. Não é nem só para manter atualizado, mas sim porque vocês precisam adquirir conhecimento. Vocês vão testar agora, nas atividades, aquilo que a gente viu aqui, nesta videoaula. Então, para vocês, eu tenho uma mensagem aqui, ó. Fique em casa. Fique em casa e cuide dos seus. Até a próxima videoaula. Beijo. Tchauzinho.